Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui presentes mais uma vez para falarmos sobre alta magia. Hoje nós falaremos sobre a estrutura do Colégio Adeptorum, mais em especial, falaremos um pouco também sobre o Monastério Homopax. Então, vamos começar. A Sagrada Arte Real, Instituto Nubis Kepera, ou Kefer Ha. Isso aí você pode chamar de uma forma ou de outra, o Deus Kefri, pode ser Kefri, pode ser Kefra, pode ser Kepera. Tem uma série de formas de você chamar, né? Então, Instituto Anubis Kepera, Colégio Adeptorum, Monastério Ocultista, Terapeuta Iniciático, Amopax. Nas tradições primordiais, o ser humano era um todo, composto dos vários aspectos de sua vida e papéis que desempenhava socialmente. Aos buscadores era necessário aprender os mistérios menores relacionados ao microcosmos do ser humano, para depois mergulhar nos mistérios maiores relacionados ao macrocosmos e à criação. Todos que se interessam por esoterismo, misticismo, ocultismo, hermetismo, rosacrucianismo, templarismo, xamanismo, magia, alquimia e outros assuntos encontram no Instituto Anubis Kepera, no Colégio Adeptorum e no Monastério Ocultista Terapeuta Iniciático Amopax as ferramentas para devastar a pedra bruta do seu próprio ser, assim como o conhecimento e experiência prática necessários para vislumbrar os sagrados mistérios da criação. Estas três instituições trabalham de forma universalista, holística, macroecumênica, inclusiva e compreensiva, respeitando cada tradição e cada egrégora, sem corromper, macular ou modificar as tradições e respeitando suas egrégoras com suas especificidades. Aqui, irmãos, é um diferencial do Colégio Adeptorum para outras tradições que têm esse cunho universalista, holístico e macroecumênico. Nós trabalhamos dessa forma, mas nós respeitamos cada tradição e cada egrégora. O que isso significa? Quando nós decidimos, vamos fazer um ritual celta, nós fazemos um ritual celta dentro da egrégora celta. Eu estou usando isso como exemplo porque muitas pessoas são contra esse tipo de coisa, mas como a gente vê, se a gente está trabalhando com a egrégora celta, a gente tem que fazer como os celtas faziam e como as tradições celtas atualmente fazem, independente de estarmos no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Então, se nós trabalhamos com tradição celta, nós realizamos o solstício de inverno, que está sendo comemorado no hemisfério norte, mesmo se aqui for o solstício de verão, porque a gente está trabalhando dentro da egrégora. É claro, nós temos trabalhos também que nós chamamos da área de magia experimental, onde nós realizamos uma série de experimentos, práticas, em que nós combinamos tradições, transportamos tradições, por exemplo, do hemisfério norte para o hemisfério sul, mas aí existem umas especificidades que a gente aprende quando a gente estuda magia. Então, supostamente, na tradição celta, você traça o círculo no sentido horário. Se você quiser transpor para o hemisfério sul e fazer uma inversão, você deveria traçar para o sentido anti-horário e desfazer no sentido horário. Então, isso é uma das coisas que a gente procura fazer. Então, a gente trabalha as tradições, dentro das tradições, dentro das egrégoras. Nós vamos trabalhar com xamanismo, por exemplo. Então, a gente escolhe qual linha xamânica a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com xamanismo norte-americano. Vamos trabalhar com xamanismo aborígene, australiano. Vamos trabalhar com xamanismo havaiano. E aí a gente trabalha dentro dessa tradição, respeitando as especificidades de cada tradição. Por quê? Porque a gente aprendeu com o curso da nossa história, percorrendo as tradições iniciáticas,
que a energia da egrégora é essencial para proteger e para potencializar os trabalhos mágicos. E é por isso que a gente respeita a tradição, para que a gente entre em sintonia com a egrégora, e a egrégora, ela é uma egrégora protetora. Então, se a gente começa a querer acessar uma egrégora e fazer coisas que não faz parte da egrégora, automaticamente essa egrégora, que é uma energia viva e inteligente, ela não vai gostar muito disso. Né? Então, essa é a nossa visão. O que não significa, como eu já disse, que nós não possamos fazer transposições, adaptações e práticas mágicas específicas trabalhando com o hemisfério sul. Tá? E trabalhando de outras formas e misturando outros componentes. Tá? Mas aí é um outro tipo de trabalho. A gente não está trabalhando dentro de uma egrégora específica. Entendeu? O Instituto Anubis Caepera, o Colégio Adeptorum e o Monastério Homopax possuem objetivos comuns, mas trabalham de forma diferente, se adequando às necessidades e vontades específicas de cada pessoa. Nessas instituições, estudamos as seguintes tradições: egípcia, essênia terapeuta, sufi, yogi, tântrica, gnóstica, Rosa Cruz, templária, teosófica, alquímica, cabalista, celta, xamânica e outras. Aquelas pessoas interessadas em aprender de forma prática e objetiva, sem assumir responsabilidades e compromissos iniciáticos, se adequam ao Instituto Anubis Caepera, onde podem fazer cursos específicos em diversas áreas do conhecimento terapêutico e esotérico. Cursos como de tarô, de reiki, introdução à magia, cabala, magia cerimonial e por aí vai. As pessoas que desejam um conhecimento mais profundo, inacessível para a esmagadora maioria das pessoas, que se interessam por ordens iniciáticas, sociedades secretas, como Rosa Cruz, maçonaria, templários e ordens de magia, alquimia, etc., se adequam ao Colégio Adeptorum, que é, ao mesmo tempo, uma ordem secreta e uma academia iniciática, onde se encontram dezenas de ordens iniciáticas e sociedades secretas do Oriente e do Ocidente. O Monastério Homopax é onde nos reunimos para vivenciar a espiritualidade e realizar rituais e cerimônias. No monastério, temos diversas atividades abertas ao público do Instituto Anubis Caepera, mas também é onde se reúnem os membros do Colégio Adeptorum. Além disso, a Homopax é uma associação de tradições esotéricas, como a comunidade Sufi, a Sociedade dos Essênios e Terapeutas, a Sociedade Apeirosófica, o Tantra Yoga e algumas outras tradições. Aí tem tradições, por exemplo, como a Ordem de Osíris do Egito, Ordem de Miriam. Então, não tem só tradições orientais, tá? Tem algumas tradições ocidentais que vieram para a nossa sucessão e para a nossa linhagem através do monastério Homopax. Outras vieram de outras linhagens. Bom, o Instituto Anubis Caepera é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, idealizada e projetada em 1997 por Thales Jacob, começando suas atividades em 25 de janeiro de 1998 em Brasília, DF. O IAK surgiu com a finalidade de promover a saúde, a prosperidade e a paz a todos aqueles que, desejosos de uma vida plena, se dispõem e se propõem a se dedicar ao autoconhecimento e ao autodomínio. Para cumprir essa missão, o IAK trabalha de duas formas simultaneamente. Primeiro, como um centro de terapias holísticas para a saúde integral. E segundo, uma academia de ensino com cursos de formação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento terapêutico holístico e espiritual esotérico, onde teoria e prática estão entrelaçadas, onde se estuda e pratica diversas tradições de forma pragmática, inclusiva, compreensiva, macroecumênica e holística. Eu faço questão, gente, de usar muito esses termos, porque esses termos, eles são como se fossem termos que definem nosso trabalho. Então, assim, nós temos uma postura muito diferente de diversas outras ordens iniciáticas. Né? E uma dessas coisas é essa visão
da inclusividade, da compreensividade, de uma postura holística, macroecumênica, de um pragmatismo científico, mesmo que sejam nós trabalhando com ciências ocultas, como eu sempre falo, existe uma metodologia das ciências ocultas, e essa metodologia ela é pragmática, apesar dela ser baseada em algumas premissas, existe, né, a questão de você buscar testar para ver se aquilo realmente faz parte ou não da realidade que se apresenta diante dos olhos de cada pessoa. O Instituto Anubis Kepler foi desenvolvido com o propósito de propagar a bondade, a verdade e a beleza, e com o intuito de promover a paz, a prosperidade e a saúde integral, por meio do autoconhecimento, da transformação pessoal e da realização do ser humano. Uma coisa interessante é que a gente procura também. Aqui está algumas partes em termos de terapia. Então, a gente trabalha em duas áreas. Uma área é na área da saúde, né? Com terapias integrativas. E aí são terapias integrativas diversas. A gente trabalha com aconselhamento terapêutico, orientação espiritual, reiki, cura prânica, massagem terapêutica, terapias orientais. Aí tem acupuntura, terapia floral, fitoterapia, cromoterapia, aromoterapia e diversas outras terapias. Né? E o interessante é que a gente procura incentivar os irmãos que estudam no Colégio Adeptorum de forma iniciática, depois que eles atingem alguns graus e aprendem também técnicas de cura, a gente costuma incentivar que esses irmãos façam atividades de cura no Instituto Anubis Kepler. Então, que trabalhem de alguma forma, tanto de forma de trocas, que podem ser trocas simbólicas ou troca de pagamento mesmo. A pessoa faz uma sessão de reiki com um irmão que estudou reiki, foi iniciado em reiki e recebe o valor da sessão. Ou também, em alguns momentos, nós fazemos como se fosse um mutirão e atendemos pessoas que sofrem, que passam necessidades, que não têm condições, digamos assim, de pagar, né, um tratamento, ainda mais um tratamento integrativo. Aqui está, de um modo geral, uma tabela de cursos. Como vocês podem ver, uma série de cursos que são montados de acordo com a necessidade, de acordo com o público, né? E que agora, com a internet, com questões devido à pandemia e tudo mais, né, esses cursos poderão ser também de forma virtual, né? E aí estão diversos cursos. Como vocês podem ver, eles são divididos em cursos básicos de curta duração, cursos intermediários de média e longa duração, cursos intermediários e avançados de média duração e cursos avançados de média e longa duração. Como vocês podem ver, aqui eu coloquei os cursos especiais nessa coluna aqui, mas esses cursos aqui são cursos iniciáticos, tá? Esses aqui, ó, esse aqui e esses aqui. Esses aqui só são transmitidos dentro do sistema do Colégio Adeptorum. Mas, de modo geral, é para as pessoas terem uma noção dos cursos. O curso do Super-Homem, a gente pode, às vezes, até abrir uma exceção, né? E diante das circunstâncias, como é um curso mais aberto, na estrutura do Colégio Adeptorum, é o primeiro curso que a gente está quando as pessoas se tornam buscadores, as pessoas falam, estou interessado no Colégio Adeptorum. Aí a pessoa fala assim, a partir do momento que você acessa o Colégio Adeptorum, que você se filia ao Colégio Adeptorum, você se filia do ponto de vista institucional. Aí você recebe o curso de Super-Homem, né? Colégio Adeptorum, monastério ocultista, terapeuta iniciático, homopatas.
O Colégio Alectorum é uma academia iniciática de estudos, pesquisa, investigações, aperfeiçoamento e prática da espiritualidade. Isso é muito importante, tá, irmãos? A visão do Colégio Alectorum é uma visão que, apesar de ter toda uma filosofia, toda uma teologia, e dentro dessa teologia, e dentro dessa filosofia, diversas filosofias e diversas teologias, a gente tem essa visão científica de fazer pesquisa, de fazer investigações e o aperfeiçoamento e a prática da espiritualidade. Então, a gente busca no Colégio Alectorum não só estudar e fazer rituais, mas praticar a espiritualidade no dia a dia. Também uma ordem secreta de sabedoria arcana, de filosofia e aperosofia mística. Nosso objetivo é promover o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do ser humano, preparando-o filosófica, energética, psiquicamente, por intermédio de potentes rituais, iniciações, práticas e estudos, individuais ou em grupo, que desenvolverão o probacionista dentro do tradicional sistema de acompanhamento mestre-discípulo, desde o círculo mais externo, que é o primeiro grau de átrio de nossa ordem, passando pelo trabalho nas diversas ordens internas abrigadas pelo Colégio Alectorum, indo até o círculo mais secreto e invisível, onde o iniciado já formado encontra seu próprio mestre interior. Tá, esse aqui é outro objetivo do Colégio Alectorum. O Colégio Alectorum é um colégio que nós não formamos ovelhas, nós formamos leões, entendeu? Então, assim, o objetivo é formar pessoas que, de fato, atuem de maneira proativa no mundo, mesmo que de forma incógnita, desconhecida, né? Porque um dos nossos trabalhos, né, também deve ser feito de forma incógnita, né? E essa visão de incentivar o discípulo a ter um encontro com o seu próprio mestre interior. Tem uma frase no Cabalhon que fala: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E tem um mestre meu que, quando eu falei isso para ele, ele falou: engraçado. E depois, quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Né? Porque chega um momento que o mestre exterior desaparece e a pessoa tem que se basear, de fato, no seu mestre interior. É claro que a gente tem toda uma progressão, né? A estrutura do Colégio Alectorum, mais para frente eu vou explicar, é uma estrutura que também difere de outras ordens. Normalmente, as ordens elas possuem uma estrutura só, um caminho só. E aí passam um ensinamento só, dentro da tradição. Por exemplo, a Fraternitas Rosacruciana Antiga tem lá a sua estrutura de graus, tem as suas lições, tem os seus cursos, tem os seus rituais. E aí vai passando aquilo assim. Ou algumas outras ordens, por exemplo, como versões aí da ordem cabalística da Rosa Cruz, né? Que existem aí na internet, que fazem uma estrutura que a gente chama de labirinto iniciático. Então, você acessa uma ordem, aí você passa pelos graus dessa ordem, termina, você acessa outra, aí você passa pelos graus dessa ordem, aí você acessa outra, aí você passa pelos graus da ordem. Obviamente, existem ordens que são ordens externas, ordens que são ordens internas, ordens que são ordens secretas e ordens que são ordens, digamos assim, desconhecidas, né? Ordens que a gente chama de ordens invisíveis ou ordens do terceiro tempo, né? Naquele sistema das três vias da tradição cristã, né? de Papio, sistema de sacerdotal, cavalaria e operativo ou mágico, né? A gente trabalha um pouco diferente, mesmo a gente trabalhando com ordens que existem essa progressão, nós trabalhamos com ordens também que são horizontalmente similares. Então, a pessoa não faz um labirinto iniciático, ela não entra numa ordem e aí termina os graus para poder entrar na outra, para poder entrar na outra. As ordens que são similares, a gente elaborou uma tabela de correspondência e esses graus são transmitidos continuamente. Então, eu estava fazendo as contas, o nosso ritual de terceiro grau, nós transmitimos o que equivale
a graus de 9 ordens diferentes, para o irmão ter uma ideia. Entendeu? Então, as pessoas recebem essas iniciações e têm a capacidade de acessar os materiais, né, e todo o conhecimento de todas essas ordens que corresponde a esse grau. Então, assim, um grau do Colégio Auditório, às vezes, corresponde não só a graus de várias ordens, como a vários graus dentro de uma estrutura também de ascendência, né? Somos uma academia de alta magia. Isso quer dizer que nosso foco principal é a evolução espiritual e a reintegração ao todo, sendo mantida a nossa consciência, de modo que possamos dizer, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Trabalhamos com uma série de cursos que agem como um processo de purificação e alquimia espiritual, transformando chumbo em ouro, ou melhor, viajamos internamente na busca do Santo Graal para tornarmos nosso sangue real. Aqui eu fiz um trocadilho que é muito significativo e muito simbólico, né? Que é a representação da busca pelo Santo Graal, né? Aí a gente tem a questão toda das lendas arturianas e tudo mais, e o real significado dele, que é a questão do sangue real. Eu me lembro que tinha um grande irmão e amigo, né, amigo de infância e irmão também de diversas ordens iniciáticas e tudo mais, que ele, só que ele ficou mais assim nas ordens externas, né, e não chegou a aprofundar tanto em algumas ordens internas, por exemplo, como a tradição martinista, né? E aí ele, através de contatos pela internet, ele fez amizade com um irmão que fazia parte de uma ordem mais secreta, mais, né, e tudo mais. E aí ele conversou com o cara durante quase um ano, fez amizade, coisa e tal, e o cara sempre muito solícito, muito gente boa, coisa e tal. Até que ele tomou coragem e decidiu virar pro irmão e perguntar, né? Falar assim, poxa, como é que eu faço para entrar na sua ordem? Aí ele falou assim, não, nós não trabalhamos com pessoas que não têm, né, não tem sangue nobre, né? E aí aquilo meio que assustou ele, né? E aí ele veio conversar comigo. Aí eu falei para ele, irmão, olha só, deixa eu te explicar, isso aí não é literal. Não é que eles trabalham só com quem com a nobreza. Não. O sangue real você atinge em determinados graus. Né? No martinismo, por exemplo, você recebe o título de Sir na frente do seu nome iniciático. S-A, acento R. Né? Assim, ó. Que corresponde ao Sir. Entendeu? Então, assim, é interessante perceber que esse é o sangue real. Então, em determinados graus, que na verdade não é o grau, é um estado de consciência. Então, os graus das ordens iniciáticas, eles buscam colocar a pessoa em sintonia com aquela energia, né? com aquela força. Mas, na verdade, nós temos a real convicção que quem faz, de fato, a iniciação é a própria espiritualidade, que pega o cara no momento certo e vira o cara de cabeça para baixo, faz ele passar pela prova, depois faz ele passar pela primeira grande iniciação, e assim dá continuidade com ele. Nós, enquanto ordem iniciática de modo institucional, criada no mundo material e tudo mais, o que nós fazemos é facilitar. Né? Então, nós não temos essa visão, nós somos a única ordem verdadeira. Não, nós temos um dos caminhos. São caminhos legítimos, são caminhos que foram constituídos de forma legal, de forma dentro das regras das tradições iniciáticas. Né? Inclusive, eu tenho um trabalho que eu fiz agora há pouco tempo, exatamente sobre linhagem, sucessão e herança.
né, que a gente trabalha a questão de sucessão apostólica, linhagem iniciática, e herança apostólica e herança iniciática, né, que é um trabalho um pouco mais técnico que em outro momento eu posso apresentar para os irmãos que se interessem também, que mostra quais são regras para se fazer, não, essa tradição é uma tradição válida. Ah, não, quando a pessoa chega no grau de iniciador, ela é uma coisa, quando ela chega no grau de iniciador livre, já é outra coisa. Então, assim, o bispo ele detém a amplitude da sucessão apostólica, mas ele não é independente e livre, mantém-se os votos de obediência e os outros votos que se tomaram, né? Então, assim, aborda todos esses aspectos. E também tem uma outra palestra que fala exatamente sobre o chamado Jus Honorum e o Fons Honorum, que é a fonte da honra concentrando na fonte da honra do ponto de vista patriarcal. Só um segundo. Tá. E isso também é uma outra coisa que eu posso passar para vocês também no momento mais oportuno. Alguns exemplos de cursos são Super-Humanos, Cristianismo Esotérico, Gnose Cristã. Esse Gnose Cristã foi feito pelo Jean Bricourt. É um curso sensacional. Metafísica Prática, Magia Zodiacal, Magia Rúnica, Cavalaria Osófica, esses são cursos feitos pelo mestre, grande mestre Arnold von Heller. Os Super-Humanos é um outro nome que a gente dá para o curso do Super-Homem, que foi feito pelo mestre Jorge Adum. Dentro do Colégio Adeptorum encontram-se dezenas de ordens iniciáticas, sociedades secretas e ritos maçônicos e paramaçônicos. São ordens mágicas, herméticas, cabalísticas, rosacruzes, templárias, sacerdotais, martinesistas. Esse martinesistas é porque a base deles é Martinez de Pasquali, martinistas, Louis-Claude Saint-Martin, Villemorzistas, de Jean-Baptiste Villermoz, Swedenborgistas, de Emmanuel Swedenborg, maçônicas, alquímicas, teosóficas, antroposóficas, cosmosóficas, logosóficas, ateriosóficas, que fazem parte da tradição eterna e que fazem parte de diversas correntes filosóficas, como a egípcia, a védica, judaica, sufi, cristã, gnóstica, essênio-terapeuta, budista, taoísta. Todas essas instituições e tradições se encontram divididas em três grandes vias: a via sacerdotal, a via equestre, de cavalaria, e a via operativa ou mágica. O carisma do Colégio Adeptorum e a forma que operamos é bem diferente das outras ordens iniciáticas e potências maçônicas. Não nos interessamos por títulos, comendas ou graus. E além de estudarmos muito e praticarmos diversos rituais, alguns diariamente, todos nos preocupamos principalmente e de verdade com a ascese moral, que é a prática das virtudes espirituais. Isso aí todo mundo que estuda no Colégio Adeptorum sabe disso. O primeiro material que eu passo é o livro do Espelho da Alma, de Saturno, da Era da Luz, que é na verdade, não é bem um livro, é um arquivo em que tem uma série de premissas morais, éticas, de várias tradições, né? E que o estudante ele busca seguir e todo dia ele faz uma autoanálise e vê como ele foi naqueles princípios. Por exemplo, praticar coragem mental, dar exemplo com a sua própria conduta, abster-se de criticar os outros, manter conduta doce e sorridente. E os princípios, por exemplo, do yoga, de yama e niyama, alguns princípios budistas, como reta visão, né? E toda aquela questão do retos pensamentos, retos sentimentos, retas palavras, retas ações, reto meio de vida, e por aí vai. Então, a gente, de verdade, nós não só nos preocupamos, como nós praticamos a ascese moral e a prática das virtudes espirituais. Por quê?
porque dessa forma nós conseguimos controlar a energia da personalidade ou do ego e direcionar para um propósito específico e realizar o trabalho mágico. A partir do momento que a gente controla, que a gente busca reduzir o ego, não deixar aquele ego ser inflado com vaidades, prepotências, arrogâncias, etc., né? Quanto mais pesado, quanto maior é a massa, maior a força que a gente tem que fazer para se movimentar. Então, a espiritualidade vai estar fazendo força demais e a pessoa não vai evoluir. Por isso, a importância da ascese moral. É através da ascese moral que a gente consegue controlar e diminuir o tamanho do ego a ponto de que o efeito da força exercida pela espiritualidade faça com que a pessoa evolua espiritualmente de forma verdadeira, né? Porque não adianta a pessoa ter um grau se ela não é o grau e aquilo que aquele grau representa. E a gente trabalha muito assim, é preciso ser para ter. E não adianta ter se você não é. Entendeu? Não damos migalhas para nossos membros através de monografias, manuscritos e lições que às vezes ensinam pouco, nivelam por baixo, sem se preocupar com as diferenças individuais, com as peculiaridades de cada indivíduo, demorando anos para ensinar o que alguns têm capacidade de aprender em poucos anos ou mesmo meses. Cada discípulo é acompanhado por um magos incógnitos ou superior. De acordo com a capacidade, condições e à medida que o discípulo se propõe e dispõe, lhe será dado as lições e as práticas espirituais e mágicas. Outro ponto é que também não exigimos exclusividade. Exclusividade, para mim, quando uma ordem vira e fala assim, não, você só pode ser membro dessa ordem, eu já fico com o pé atrás. Agora, é claro, existem algumas coisas que são, de fato, incompatíveis. Isso eu coloco aqui. Apesar, né, de significar que nós respeitamos o livre-arbítrio de nossos membros, eles podem participar e praticar outras tradições, fazer parte de outras ordens, religiões e filosofias. Entretanto, não aceitamos o quê? Que membros pratiquem sacrifício de animais e práticas de magia negra. Outro ponto é que as excelsas tradições da mão esquerda se tornam incompatíveis com a tradição da mão direita. Isso aqui é um trabalho para uma outra palestra que eu pretendo falar com vocês sobre essa diferenciação mão esquerda, mão direita. E não é nenhum tipo de preconceito, não, muito pelo contrário, tá? Eu peguei alguns graus de tradições de mão esquerda, mas eu vi quanto aquilo, na época, entrou em choque com os graus que eu peguei de tradições de mão direita. Então, por exemplo, o voodoo gnóstico, né, essas coisas assim, e algumas tradições de magia franco-haitianas, essas coisas assim, elas às vezes se tornam meio que incompatíveis. Eu tive que ralar muito para conseguir superar o desequilíbrio que causou essa mistura de tradições. Entendeu? Então, assim, não é que não se pode praticar e nem se fazer parte do tradições de mão esquerda. Não é isso de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Inclusive, na nossa estrutura, a gente trabalha de uma forma que a gente vai transitando as ordens do velho Eon para o novo Eon, e lá na frente, quando a pessoa chega num grau que ela, de fato, tem um equilíbrio emocional, que ela tem um equilíbrio psíquico, né? Tem um equilíbrio espiritual, tem presença de espírito, aí, se ela quiser trabalhar com algumas coisas relacionadas com a mão esquerda, se faz o que tu queres, entendeu? Mas o que não dá às vezes, trabalhar continuamente, entendeu? Então, seguir um caminho da mão esquerda e seguir um caminho da mão direita simultaneamente. Um mestre meu, uma vez, explicou isso de uma forma. É como se você desse um passo para a direita, um passo para a esquerda. Um passo para a direita, um passo para a esquerda. E aí acaba que você não sai do lugar. Porque você, em vez de estar dando um passo e depois outro passo, você fica dando um passo para um lado e para o outro. E aí fica numa inércia de movimento entre duas tradições e acaba não se permitindo ser aquela tradição. Porque não adianta, uma coisa que a gente costumava falar na maçonaria também, eu tenho certeza que até hoje se fala isso, é que uma coisa é você entrar na maçonaria, outra coisa é a maçonaria entrar dentro de você. Isso é muito significativo.
Não adianta você sair fazendo parte de 1 milhão de órgãos também. Isso não é proveitoso. Isso confunde. Não adianta você sair por aí catando, assistindo tudo quanto é vídeo, fazendo tudo quanto é coisa. Às vezes, esse excesso de informação acaba mais bagunçando do que ajudando. Então, a gente tem toda uma metodologia que a pessoa que decide confiar e fazer parte do Colégio Vitória e do Monastério Hemopax, ele fala assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou partir do pressuposto que a metodologia, né, que você está propondo, que o Colégio Vitória propõe, é capaz de me ajudar. Mas eu vou testar, hein? Eu vou ver se ela vai me ajudar ou não. Mas aí a pessoa ela tem que permitir deixar que essa metodologia entre dentro dela. Isso significa fazer as lições, fazer a autoanálise, fazer as anotações no diário mágico, né? Fazer as anotações no livro dos sonhos, né? E outras práticas que a gente tem que ajudam o iniciado a desenvolver disciplina. Para quê? Para quê? É importante, gente. A gente tem que desenvolver paciência. É importante que a gente desenvolva a persistência, a resiliência. Tudo isso são dons espirituais que, dentro das tradições iniciáticas, são praticados. Então, é importante também que a pessoa que se propõe a ser discípulo haja como discípulo. Permita que a tradição acesse o seu coração, esteja de coração aberto para a tradição. No tocante à magia, temos uma gama de ordens mágicas que nos ensinam teórica e praticamente. Cabala, aí tem o quê? Cabala judaica, cabala cristã, cabala egípcia, tem diversos tipos de cabala. Astrologia esotérica, teurgia, goétia, necromancia, comunicação com os veneráveis antigos, agentes do caos, alquimia operativa e especulativa, a magia egípcia iniciática, magia celta iniciática, runas, tarô, magia sexual, magia com pantáculos, sigilos mágicos, dentre outros. Então, os irmãos podem ver que é uma tradição em que você tem capacidade, como existem diversas, como a gente falou, dezenas de ordens iniciáticas. Teve uma vez que eu cheguei a fazer conta, e é muita coisa mesmo, chega perto de umas 70 ordens e ritos, entendeu? E que a pessoa ela tem a capacidade de estudar o que ela quer. É claro, existe uma formação básica. Qual é a formação básica? Vocês já vão ver. É a estrutura do chamado átrio e primeiro templo. O átrio e o primeiro templo é como se dessem uma formação básica, entendeu? Para o estudante. Depois que ele tem essa formação básica, a partir do segundo templo, ele pode falar assim, não, eu quero focar, por exemplo, em alquimia. Ah, eu quero focar, por exemplo, em ordens do Novo Éon. Ah, eu quero focar, por exemplo, sei lá. E aí a pessoa pode, ou se ela quiser continuar seguindo o sistema e ir aprendendo as coisas horizontalmente, verticalmente também, ao mesmo tempo, não tem problema. Né? Vai, é claro, sempre da capacidade do indivíduo, porque o nosso sistema é um sistema meritocrático. Isso é importante. Né? Então, é um mérito, é a capacidade da pessoa que vai dar condições para ela fazer o desenvolvimento. Obviamente, existem alguns cursos que têm um prazo de duração. Por exemplo, as pessoas que estudam, por exemplo, na estrutura da FRA, e dentro do Colégio Adeptorum também, sabem que o curso de magia zodiacal é um curso que tem a duração de 1 ano, não tem jeito. E o curso começa em março e termina em março do outro ano. Isso é uma coisa que eu não posso mudar. A tradição foi feita assim, o mestre que desenvolveu o curso dessa forma, tem motivo, porque a cada mês você vai trabalhando os signos do zodíaco e toda semana você vai trabalhando dentro de cada mês e dentro de cada signo do zodíaco os 7 planetas, entendeu? Então você tem uma prática que é mensal, tem uma prática que é semanal e tem uma prática que é diária, e que todo dia muda, porque todo dia você trabalha com um planeta diferente. Essa é a base do curso de astrologia. Então, o curso de astrologia, na verdade,
cada mês é uma apostilazinha fininha. Então, a parte teórica, ela é condensada, entendeu? E a pessoa vai praticar, entendeu? Então, o que faz a pessoa crescer é ela todo dia ter a persistência de fazer as práticas para que ela possa, no final de um ano, falar assim, eu fiz as práticas, eu posso passar para o próximo curso. E aí ela pode passar para o próximo grau. Agora, é claro, nós temos uma tabela de correspondência. Então, a gente tem irmãos que, às vezes, estão mais evoluídos em graus, por exemplo, dentro da maçonaria e dentro do martinismo, e os irmãos não têm, por exemplo, os cursos da FRA, que são essenciais, porque são através dos cursos da FRA e dos cursos de algumas outras ordens que a gente tem, que vai acontecendo o processo de alquimia espiritual, de transmutação do sangue para o sangue se tornar sangue real. Para quando a pessoa chegar a superior incógnito iniciador martinista, por exemplo, ela de fato ter o sangue real. Entendeu? Então, assim, tudo isso a gente leva muito a sério. A Amopax foi fundada por Léo Alvarez Costello Macheville, Siri Sevananda Suami, também é conhecido como Sa Ma Tao Gerhel, né? E foi desenvolvido, foi criado em 1958. A Amopax é uma associação de várias tradições esotéricas do Oriente e do Ocidente. O monastério ocultista terapêutico iniciático da Associação Mística Ocidental Pax, MOT Amopax, é o local onde se estuda e pratica todas as tradições esotéricas do Oriente e do Ocidente que se encontram no Colégio Adeptorum. Além disso, nosso monastério é um local de reflexão, contemplação, meditação e adoração da divindade, da espiritualidade e da criação. Somos um monastério onde todos contribuem para a vida em comunidade. Antes disso, irmãos, o que eu queria dizer é por que eu coloquei isso aqui. Porque é muito normal eu convidar pessoas para passarem um tempo comigo aqui. Sei lá, um final de semana. Já tiveram pessoas que passaram mais tempo. Tiveram pessoas que passaram uma semana comigo aqui. Outras que passaram um mês. Né? E aqui a gente busca fazer práticas espirituais. Né? Então, todo dia, né, nós acordamos antes do sol nascer e começamos a fazer uma série de práticas, uma série de tradições. Então, as pessoas que querem vivenciar, né, tipo um retiro espiritual, é só elas entrarem em contato com a gente marca direitinho, combina as especificidades, tem um pessoal que fornece marmita vegana para a gente, entendeu? Então, assim, as pessoas têm capacidade de vir para cá e solicitar essa marmita vegana e ainda ter uma alimentação mais pura, mais purificada e tudo mais. Então, a gente criou todo um esquema, tem um cantinho ali, um quarto, que dá para receber algumas pessoas, né, uma suítezinha, né, e tudo mais, que a gente recebe as pessoas, tem mais um quarto próximo aqui do dentro da casa, mas fora do templo, aqui dessa parte mais interna, né? Então a gente procura receber as pessoas e dar essa experiência para elas, de vivenciar a espiritualidade, a prática da espiritualidade, né, de forma mais plena. Dentre as tradições do monastério encontra-se as tradições yoga, budista, judaica, heterodoxa, taoísta, cristã heterodoxa, islâmica heterodoxa, etc. Além de diversas ordens iniciáticas e escolas de magia cerimonial abrigadas no Summum Supremo Santuário Primordialis e outras tradições, como a Escola de Magnetismo de Leon, o Departamento do Verbo, a Sociedade Aperosófica, a Comunidade Sufi, a Sociedade dos Essênios Terapeutas e a Ordem do Templo da Cidade Santa. Essa Ordem do Templo da Cidade Santa, na verdade, ela está dentro do Colégio Adeptorum, tá? Mas
Na verdade, o Colégio Adeptorum e a Almopax, elas é como se tivessem se unido, porque tem algumas tradições que vieram do Colégio Adeptorum e outras tradições que vieram da Almopax, né? E aí, como a minha pessoa, né, acabou sendo recepcionária de uma série de tradições e tudo mais, a gente decidiu unificar isso num corpo só, né? Mas como a gente mantém as tradições e a Amopax foi fundada pelo mestre Sevananda, a gente mantém, né, o nome Amopax com respeito à tradição iniciática, né, e tudo mais. Lembrando-se que, né, a Amopax foi reativada, né, ela deixou de funcionar na década de 70, né, por motivos que agora não vem ao caso debater, mas que não, na época não estava dando muito certo. Né? Eles decidiram tornar o local um local também de cura e tudo mais, só que acabaram botando no mesmo local as pessoas que trabalhavam misticamente, esotericamente, iniciaticamente, e pessoas com problemas de saúde físicos e psíquicos, e aí acabou que não deu certo, entendeu? E por isso a gente tem uma visão totalmente diferente agora, e a nossa ideia é realmente separar as coisas. Uma coisa são pessoas que vêm visitar e que vêm ficar aqui um tempo para fazer alguns tratamentos de saúde, por exemplo. Que pode ser um processo de retiro focado na saúde integral e tudo mais. E pode ser também com um conteúdo com um intuito mais iniciático, mais místico, mais esotérico e tudo mais. Por fim, quem realmente quer ajudar o próximo, fazer o bem, tornar o mundo melhor e se autoaperfeiçoar, esse é o candidato para o monastério Homopax. Isso porque esse é o interesse da grande fraternidade branca e dos mestres de sabedoria e compaixão. Tá, aqui, irmãos, está mais ou menos a estrutura do colégio, do polimatripatriarcado primordial. Tá? Então, vocês podem ver aqui que tem uma série de tradições. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui para. Então, você tem aqui a linha do Tantra Yoga. Essa linha eu peguei separado, tá? Ela não faz parte nem tradicionalmente da Amopax, que está aqui, como vocês podem ver, nem do Colégio Adeptorum, tá? Tem a Suda Dharma Mandalam, que na verdade, a Suda Dharma Mandalam eu botei aqui externo, porque ela tem as suas especificidades, mas ela vem dentro do monastério, tá? Amopax. Aí tem o mestre Sevananda, ele tinha autorização do Gandhi para ter um ashram do Gandhi. Ele tinha autorização do Ramakrishna para ter um ashram dele. Além disso, tinha a Sociedade dos Essênios e Terapeutas, que é uma linha iniciática, mística iniciática, judaica heterodoxa. Departamento do Verbo. Isso aqui depois eu posso entrar mais em detalhes. A comunidade Sufi, que é uma linha mística iniciática heterodoxa do islamismo. Dentro dessa tradição, nós temos, inclusive, a sucessão da Ordem Martinista Sufi. Tá? Temos a Sociedade de Estudos e Práticas Taoístas, dentro da linha taoísta. Zen Bodhidharma, dentro mais de uma linha, né, do budismo. Sociedade Aperosófica, por quê? Porque Papi tinha toda a autorização e cartas patentes para ter dentro da sua tradição lá. Ele era o responsável, inclusive, pela Sociedade Teosófica na França. Só que essa tradição, esses ensinamentos e essas práticas vieram com Sedayor, depois Sevananda, depois, né, vieram para cá, foram trazidas por outros mestres, chegaram até nós na Almopax, né?
Só que nós não temos, digamos assim, a titularidade institucional. E é por isso que eu falo que é interessante depois eu fazer essa palestra que diferencia linhagem, sucessão e herança, né? Quando você fala em herança, vai junto com o nome da instituição. A pessoa passa a representar a instituição. Agora, a linhagem, não. A linhagem, se a pessoa receber o grau de livre, de iniciador livre, em qualquer linhagem, ele tem a linhagem e ele pode transmitir, porque ele é livre. Mas ele não pode usar o nome da instituição, porque a instituição, outra pessoa herdou a titularidade da herança. Então, isso é uma das diferenciações que a gente faz. A Escola de Magnetismo de León, isso aqui é uma escola de cura, tá? Que se trabalha várias técnicas de cura, magnetismo, hipnotismo, né? E outras técnicas hoje em dia mais estão aí na mídia, que as pessoas, como reiki, teta healing e outras técnicas mais, a gente busca usar de todas as técnicas que se tem conhecimento para buscar proporcionar uma saúde integral, né? Ou se não, uma melhor, pelo menos uma melhor qualidade de vida a pessoas que nos procuram. Né? E graças a Deus, nós temos tido a capacidade de ajudar muitas pessoas com diversas condições de saúde, físicas, problemas neurológicos, problemas motores, ósseos e outros problemas também a nível psíquico, né, e tudo mais, insônia e outras coisas mais. E a gente procura sempre fazer um trabalho, né, de modo a proporcionar pelo menos uma maior qualidade de vida, sempre deixando claro que nunca se deve abandonar a ciência convencional. Então, a pessoa faz o tratamento com seu médico, com seus médicos e tudo mais. Paralelo a isso, nós fazemos um tratamento, né, integrativo, né, mais, digamos assim, dentro da linha das terapias integrativas, terapias holísticas, terapias orientais, terapias iniciáticas e tudo mais. Aqui nós temos a estrutura da nossa tradição cristã, apostólica, católica e ortodoxa. Então, aqui a gente tem a Igreja Católica Ortodoxa Primordial, que é um dos nossos patriarcados. Então, na verdade, aqui tem um patriarcado, aqui é um patriarcado, aqui é uma reitoria, mas isso aqui é patriarcado, isso aqui é patriarcado, isso aqui é patriarcado. Por isso o nosso nome, Polimatre Patriarcado Primordial. Porque são vários patriarcados que se tem a sucessão. E dentro desses patriarcados, a gente só buscou condensar, entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui uma explicação, né? Aqui, a Subha Dharma Mandalam é uma ordem iniciática da Grande Fraternidade Branca, que passou a aparecer no mundo no final do século XIX e tudo mais. Aqui tem a tradição do Gandhi, como eu falei. No Sumo Supremo Santuário Primordiales, nós temos diversas ordens de magia, nós temos a maçonaria egípcia mista, né, o rito de Memphis Mizraim, rito de Cagliostro, e uma série de outros ritos, rito de Swedenborg, né, e outros ritos mais. Né? Nós temos no Priorado Retificado, Martinista Primordial, aqui tem a Ordem do Templo da Cidade Santa, que é a versão de ordem do regime escocês retificado. A diferença é que dentro da maçonaria, como a maçonaria não, apesar de se ter por premissa a crença num ser criador incriado, entendeu? Ela não pode focar em religiões específicas. E os graus, que são os graus invisíveis, né, os graus secretos da tradição do regime retificado, depois de Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa, só podem ser transmitidos por um patriarca gnóstico ou por um bispo ou superior sobre determinação do patriarca. Então, isso é uma peculiaridade que a gente tem.
Aqui nós temos o organograma mais dividido. Então, você vem aqui, ó, essa parte aqui está dividida em tradições. Então, você tem a tradição yogi. Aí você tem a tradição yogi comum e tem outras tradições yogi, que são as tradições que eu já expliquei no outro slide. Aí você tem a tradição budista. Aí tem o budismo tibetano e o budismo japonês. Aí tem, dentro do budismo tibetano, tem essas duas aqui, o budismo tântrico e a Maitreya, né? Que mais? Nós temos a tradição judaica heterodoxa da Sociedade dos Essênios e Terapeutas e temos a tradição cabalística. Na tradição taoísta, o taoísmo tântrico e a Sociedade de Estudos e Práticas Taoístas. A tradição cristã heterodoxa, nós temos a Igreja Expectante. Na verdade, eu volto a dizer, a Igreja Expectante está com asterisco aqui. Por quê? Porque eu não detenho a herança. Como vocês tiveram a oportunidade, alguns de vocês, de participar de outras lives, vocês conheceram a matriarca Shaya. Ela é a matriarca da Igreja Expectante e da Grande Ordem dos Cavaleiros do Filipe de León. Então, aqui, o que a gente tem é o seguinte, são os ensinamentos. A gente não detém a herança. A gente detém a linhagem. É outra coisa. Entendeu? A linhagem e a sucessão. O patriarcado gnóstico. Dentro do patriarcado gnóstico, nós temos a Igreja Gnóstica Esotérica Primordial. Dentro do patriarcado martinista, o patriarcado martinista primordial. Dentro do priorado retificado martinista, nós temos o priorado ratificado martinista primordial e a Ordinis Equestris Ab Longinus et Arimathea. O que acontece? Dentro do priorado retificado martinista primordial, a gente pode dizer que o priorado retificado martinista primordial trabalha automaticamente com a linha de cavalaria e a linha sacerdotal, né? Mais a linha sacerdotal, você tem aqui o patriarcado martinista primordial, que pega os graus martinistas de associado, iniciado, superior incógnito, iniciador, e, ao mesmo tempo, as ordenações menores, maiores e supremas. Né? Depois do batismo da terra e da água e do batismo do ar e do fogo, você tem acólito, custódio, leitor, exorcista, menores, maiores, subdiácono, diácono, presbítero, e supremas, bispo, arcebispo, metropolita ou cardeal, e, né, aí a pessoa aí seria o patriarcado. Né? Nós temos, dentro da tradição islâmica heterodoxa, a comunidade sufi. Então, às vezes, nós realizamos práticas aqui, dentro da tradição sufi, que são abertas ao público. Essas práticas são abertas ao público, são belíssimas, muito interessantes, com tambor, né, e tudo mais. Né? Tem a dança sufi e uma série de outras práticas que a gente realiza. E, como eu falei para vocês mais para trás, a tradição do voodoo gnóstico, que a gente botou aqui embaixo no cantinho. Do lado de cá, nós temos o Sugadharma Mandalam, Departamento do Verbo, o Sumo Supremo Santuário Primordialis, a Ordem do Templo da Cidade Santa. De um modo geral, a Ordem do Templo da Cidade Santa, ela trabalha com aquele tripé. Ela trabalha com o martinismo, ela trabalha com o regime escocese e ela trabalha com a Ordem de Corrã simultaneamente. Então, a pessoa que faz parte da Ordem do Templo da Cidade Santa, os graus que ela vai galgando pegando essas três ordens. Então, assim, isso se encaixou dentro do sistema do Colégio Adeptorum, que a gente já traça essas ordens simultaneamente e percorre essas ordens simultaneamente. A Sociedade Aperosófica e a Escola de Magnetismo de Leão, que eu já falei. Dentro do Sumo Supremo Santuário Primordialis, aqui a gente tem a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Fraternitas Tesauri Lúcis, a Fraternitas Rosa Cruciana Antiga, o Golden Dawn, Ordem do Templo Orientes, Sociedade Alquímica, Rito Antigo e Primitivo de Memphis Mizraim, Ordem dos Cavaleiros Maçons e Corrãs do Universo, Grande Ordem dos Cavaleiros de Filipe de León. Como eu falei para vocês, a gente não transmite, porque a gente transmite os ensinamentos e transmite as iniciações, mas dentro do sistema martinista. Entendeu? Porque a Grande Ordem dos Cavaleiros está junto com a Igreja Expectante, e quem é a grão-mestre é a matriarca Shaya. Né? Dentro da Sociedade Aperosófica, a gente tem uma escola hermética. Dentro dessas tradições, dessas ordens, por exemplo, da Ordem Templo Orientes, a gente tem a nossa própria tradição da Ordem Templo Orientes Primordialis. Aqui a gente trabalha com todas as linhagens da OTO, que são 4.
sem contar a OTO-A. Né? Então, dentro da OTO, a gente tem a linha do Theodore Health, a linha do Aleister Crowley, a linha do David Britt, não, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome agora. E a linha do Marcelo Mota, que é uma linha brasileira, inclusive. Entendeu? Que mais? Dentro da Sociedade Alquímica, nós temos a Ordem dos Irmãos Maiores da Rosa Cruz, que é uma ordem de alquimia tanto especulativa quanto operativa. O que significa? Você trabalha tanto a parte de alquimia espiritual, quanto, se você quiser, tiver condições e quiser comprar os equipamentos, você trabalha com alquimia, alquimia mesmo. Aí vai da sua vontade, entendeu? Temos a Ordem Rosa Cruz Áurea do Antigo Regime, que é uma ordem de linha também alquímica, tá? Temos Arcana Arcanorum, Ordem Illuminatis, Rito Egípcio de Osíris e Ordem de Miriam. E aqui nós temos o Círculo dos Irmãos Iluminados da Rosa Cruz. Então, para os irmãos terem uma noção da estrutura do Colégio Adeptorum, uma estrutura mais detalhada. Aqui nós temos um exemplo da tradição sacerdotal com martinismo, a tradição de cavalaria, um regime escocês retificado, e a tradição operativa ou de magia cerimonial com a ordem Elicorran. E aqui nós temos como ela se apresenta. Como eu falei, a tradição... aqui é tipo um resumo, tá? Um resumo do resumo. Então, o que a gente tem dentro da tradição sacerdotal? O patriarcado martinista primordial. E a igreja gnóstica esotérica primordial. O que nós temos dentro da tradição de cavalaria? A ordem equestres, abilonginos, et arimatia, e o priorado retificado martinista primordial. E o que nós temos em termos de magia, do ponto de vista teúrgico, dentro do tripé? Né? Nós temos o Sumo Supremo Santuário Primordialis, que aqui dentro tem uma série de ordens de magia, e a Ordem Electus Correminga Dolin, que é a Ordem Elicorran. Bom, dentro da estrutura do Colégio Adeptorum se encontram as 3 vias místicas da tradição eterna. Quais são essas vias? A via sacerdotal, como eu já falei acima, não vou repetir. No primeiro templo é o patriarcado martinista, no segundo templo, a igreja gnóstica esotérica. Na via equestre, tem a ordem equestre Ablonginos et Arimatia, no primeiro templo, e no segundo templo, o priorado retificado martinista primordial. Na via operativa, o Sumo Supremo Santuários Primordiais, não só no primeiro templo, tá? Mas ele tem ordens do Sumo Supremo Santuários Primordiais que começam no primeiro templo e vão até lá em cima no terceiro. E a ordem Electus Correminga Dolin, entre outras ordens. A ordem dos Elicorran, como eu já mostrei para vocês em outras palestras, ela trabalha, principalmente naquela palestra do Papi, né? Ela trabalha mais a nível do segundo templo. Cada um dos graus do Colégio Adeptorum possui sua correspondência dentro de cada via. Esses graus também possuem correspondências às ordenações da Igreja Gnóstica e com graus de ordens Rosa Cruzes, como a Fraternidade Rosa Cruciana Antiqua, FRA, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Sucessão Sedaior, a Ordem dos Irmãos Maiores da Rosa Cruz, Ordem Alquímica Operativa e Especulativa de Sucessão de Papi, a Ordem Rosa Cruz Áurea do Antigo Regime, dentre outras. A estrutura do Colégio Adeptorum, além de diferenciar didaticamente os 3 caminhos, como eu falei, que é o caminho operativo, o caminho sacerdotal e o caminho equestre, ou a via de cavalaria, a via sacerdotal e a via de magia operativa, né? Também separa em templos. Então, nós temos o mundo profano, onde estão no mundo profano, a gente chama quem? Os buscadores. A partir do momento que os buscadores viram e falam assim, queremos estudar no Colégio Adeptorum, eles fazem parte das ordens
externas, entendeu? Que é o átrio. Depois, as pessoas entram nas ordens internas, que é o primeiro templo. Depois, as ordens secretas, que é o segundo templo. E depois, nas ordens invisíveis, que é o terceiro templo. Pressuposto. Isso eu já falei, mas eu faço questão de repetir. O Colégio Adeptorum, ele é adogmático, mas reconhece que seus membros precisam, de início, aceitar, sob condição, alguns pressupostos plausíveis que, com o tempo, seriam testados pelos próprios membros ao longo de sua vida. Esses axiomas epistemológicos são, então, primeiramente, a premissa inicial são esses três pressupostos, que é os escritos da Tábua de Esmeraldas, o Corpus Hermético e os 7 princípios herméticos. Então, essas são as premissas principais. Todas as tradições, todas as ordens, tudo está sujeito a essas três premissas. Então, a gente parte do pressuposto que o que está nesses textos são verdades eternas, ligadas à realidade absoluta. Entendeu? E por isso nós partimos desse pressuposto. Consequentemente, os irmãos têm que aceitar, sob condição, que esses são pressupostos plausíveis. Outro ponto essencial que, apesar de sermos receptáculos de várias tradições, seus membros reconheçam e estejam em paz com as principais tradições que optamos seguir no Colégio Adeptorum. Essas tradições são a tradição iogue, a tradição egípcia, a tradição judaica, a tradição cristã e a tradição sufi, sendo que todas as tradições são trabalhadas sob o manto de proteção da Eclésia. O que eu quero dizer aqui? Em primeiro lugar, é importante que as pessoas estejam em paz com as tradições. Então, pessoas que têm uma visão preconceituosa, por exemplo, com relação à tradição islâmica, às vezes podem ter algum tipo de preconceito com a tradição sufi. Pessoas que têm algum tipo de preconceito por causa do excesso de patriarcado, né, do machismo, de todo esse estresse do Eon de Osíris, né, que causou muitos estragos, ainda mais na percepção do feminino, né, que a gente tem, isso é um fato. Então, existem algumas pessoas, em especial algumas mulheres, que querem estudar no Colégio Adeptorum, só que tem algum tipo de ressentimento, de mágoa, de incômodo, ou qualquer outra sensação desagradável com relação, por exemplo, à tradição cristã. Mesmo sabendo que a tradição cristã que a gente busca seguir é uma tradição cristã que não faz parte apenas da ortodoxia, do catolicismo. Não, a gente tem uma tradição heterodoxa, gnóstica, teosófica, do cristianismo esotérico, que é muito diferente. Então, assim, a nossa percepção do feminino enquanto ponto essencial da tradição cristã, isso a gente não tem a menor dúvida. Né? Então, assim, a gente só pede que as pessoas busquem dar uma chance e ver, né? E procurar crer para ver. Vamos dar uma chance. Né? E parte do princípio que esses pressupostos são plausíveis. E por que tudo é trabalhado sob o manto da Eclésia? Porque, de uma forma ou de outra, o cristianismo esotérico, né, toda essa tradição teosófica, cristã, né, toda essa visão gnóstica e tudo mais, ela é como se fosse um manto que protege o nosso polimatripatriarcado primordial. Então, a gente tem como se fossem várias egrégoras, a gente tem as egrégoras de cada ordem,
A gente tem as egrégoras da Amopax, com seu conjunto de ordens e as suas egrégoras. A gente tem a egrégora do Colégio Auditório, com seu conjunto de ordens e suas egrégoras. A gente tem a egrégora da ECOP, que é a Igreja Católica Ortodoxa Primordial, e dentro dela a egrégora das ordens da ECOP. E, acima de tudo, a gente tem uma grande egrégora que protege, zela e cuida de todas essas egrégoras, que é a egrégora maior do polimatripatriarcado primordial. Né? Então, e por isso, sobre o manto de proteção da Eclésia. O Colégio Adeptorum também preconiza a importância de se seguir os 10 mandamentos da Era da Luz, que eu não coloquei aqui porque eu já falei sobre esses 10 mandamentos em outras palestras. A palestra que eu falei sobre ascese moral e pressupostos, né? É uma palestra que é interessante também os irmãos assistirem para focar nessa parte de ascese moral e esses pressupostos todos que a gente segue. Existe também, irmãos, um conjunto de 33 pressupostos, sendo que os 3 últimos, quem não quiser se comprometer, não é necessário se comprometer. Mas esse conjunto de 33 pressupostos faz parte do juramento, né, do probacionista e do juramento do neófito, junto com depois esses outros 3 pressupostos que eu já expus aqui, que é a Tábua de Esmeraldas, o Corpus Hermético e os 7 Princípios Herméticos. Né? Esses 33 pressupostos eu explico naquela bula, naquela carta aos discípulos e encíclica, né? Patriarcal, que eu explico sobre. Eu falo, na carta eu falo um pouco sobre mim, eu falo um pouco sobre a tradição, eu pergunto se os discípulos de fato querem ou não fazer parte de uma ordem de alta magia, porque é diferente de outras ordens de magia e de outras ordens iniciáticas, né? Como eu falei, eu falo um pouco mais sobre o caminho que eu percorri, e eu coloco princípios, né, que foram tirados, né, da teosofia de Blavatsky, né, que é tirada do budismo tibetano e do cristianismo esotérico, né, sobre como deve ser um discípulo. Às vezes, esse documento assusta um pouco as pessoas. Eu estava até trabalhando nesse documento hoje e eu dei uma leve suavizada nele. Eu acho que os irmãos vão gostar e essa seria uma outra palestra que a gente poderia trabalhar, né? Que é uma palestra em que eu posso pegar ponto por ponto dessa bula e ir trabalhando com os irmãos e explicando para os irmãos para sanar as possíveis dúvidas. Tá. Como é a estrutura do ponto de vista externo? Então, a gente sabe que dentro do Collegium Auditorium existem várias ordens. E cada ordem tem a sua tradição e tem os seus graus, e existe uma tabela de equiparação, que vai ser a última tabela que eu vou apresentar aqui, nessa palestra. Só que, para quem chega de fora, como é a estrutura externa? Então, o primeiro ponto é o buscador. É aquela pessoa que está no mundo, esbarra com o colégio auditório e fala, pô, que interessante. E aí existem 3 processos que são processos informais, que às vezes, numa simples conversa, a gente passa por esses 3 processos, que é um ritual de recepção, um ritual de circuncisão espiritual e um ritual de apresentação. Isso nada mais é do que a pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer parte da tradição, recepção. Aí a pessoa recebe o material e vê todas aquelas práticas do livro do Espelho da Alma e percebe que tem que praticar a ascese moral, que é a lapidação da alma através da prática das virtudes espirituais. Esse é a circuncisão do espírito. E depois ela fala assim, não, eu quero mesmo. E ela é tipo, apresentada à tradição. Então, a partir desse momento, a gente vem para o segundo
o segundo ponto, que é o círculo externo ou átrio. No círculo externo, a pessoa recebe o título de probationer catecúmenos, ou probacionista catecúmeno. Então, um título é iniciático, o outro título é eclesiástico. E vários dos títulos do Colégio Alectorum, os títulos menores, você percebe que existe esse equilíbrio de títulos que são mais iniciáticos com títulos que são mais da tradição eclesiástica. Então, você tem aqui o neófito da água e da terra. Esse é uma cerimônia de batismo gnóstico que insere a pessoa dentro da tradição, né, com todo um ritual que tem... É um ritual belíssimo, que as pessoas que participaram gostam muito. Eu não gosto muito de entrar em detalhes com relação aos rituais, porque é importante que a pessoa se surpreenda na hora. Isso faz parte da ação energética e espiritual que é imposta sobre o ego e sobre o próprio cérebro da pessoa. Tipo assim, a pessoa fica num estado, né, de surpresa, e isso ativa, altera a percepção, tira a pessoa da inércia. Depois você tem o neófito do ar e do fogo, que é equivalente a um crisma, só que é muito além. A cerimônia, essa cerimônia está tanto o que seria o batismo quanto o que seria o crisma, não são cerimônias pequenas, rápidas e simples. São cerimônias que têm todo um nível de complexidade, são cerimônias que até têm uma exigência energética muito grande de quem vai celebrar, entendeu? A pessoa fica até um pouco exaurida no final dessas celebrações. Depois você tem o probationer et quatuor elementa, que é o probacionista dos 4 elementos. Esse grau, ele tem uma equiparação com o grau de aprendiz da maçonaria, mas você também tem uma série de outros graus de outras ordens, como também o grau 1 da Ordem do Templo Orientes, e dentro do grau 1 da Ordem do Templo Orientes, são 4 graus, porque a Ordem do Templo Orientes é dividida em 4 linhagens. Então, você recebe 4 linhagens diferentes. O primeiro grau de todas as 4 linhagens. Entendeu? E por aí vai. E tem outras ordens também. Depois você tem o filósofo das 5 ciências, que equivale a companheiro maçom, ao grau 2 da OTO e mais outros graus de uma série de outras ordens. Depois você tem o grau de argonauta, que é um grau específico do Colégio Alectorum, que se trabalha com... Você começa a trabalhar... Então, todos os primeiros graus, você trabalha muito mais com mistérios menores do que com os mistérios maiores. É claro que quando você começa com o filósofo das 5 ciências, você começa a trabalhar também com alguns mistérios maiores. Mas, de modo geral, no Argonauta, você trabalha mais com alguns mistérios maiores, você trabalha com os astros, você trabalha com os signos do zodíaco, né? É um ritual que a pessoa é energeticamente apresentada e conectada com a energia dos planetas e do zodíaco, né? Não dá para falar mais do que isso. O 6º grau, ex-discípulos magister, equivale, na equiparação do quadro de correspondência, ao grau de mestre maçom, ao grau 3 da Ordem do Templo Orientes, e mais a uma série de outros graus. O consociater cum veritas aeterna equivale ao grau de associado martinista e mais alguns outros graus. Detalhe, essa é uma diferenciação do Colégio Alectorum. A gente sabe, na verdade, que, historicamente, Louis-Claude Saint-Martin não criou graus. As pessoas estudavam com ele, e, num determinado momento, elas eram chamadas de superiores incógnitos. Recebiam o título de superiores incógnitos. Né? Papin criou um sistema de 3 graus que tem um reflexo nos próprios 3 graus maçônicos, apesar de que ele acreditava que era importante primeiro passar pelos 3 graus maçônicos para depois passar pelos 3 graus martinistas.
E o primeiro grau de martinista é o grau de associado. Mas, como o próprio nome diz, a pessoa que se associa, ela se associa. Ela não se inicia. Então, ela só é associada. Por isso que a gente puxou o grau de associado do primeiro templo para o átrio. E o primeiro grau do círculo interno, ou primeiro templo, que é o título. Aqui você tem os nomes, digamos assim, maiores, que é o Quaesitor, Probationes Catecúmenos, Neófitos. Mas, dentro desses, você tem acólitos, Zelator, como eu falei, ó, um nome da magia, um nome que vem da tradição sacerdotal. Custódios teóricos, lector práticos, exorcista filósofos. Aqui, o primeiro templo é dividido em ordens menores e ordens maiores. E aí você tem o círculo secreto, que é o segundo templo. E dele você tem o magos incógnitos. Nesse aspecto aqui, o irmão já é superior incógnito iniciador, o irmão já é mestre instalado, o irmão já mestre perfeito de Santo André, tá? E já é aprendiz de Corrã, entendeu? Depois eu vou mostrar a tabela de equiparação para vocês. Mas na tabela de equiparação, tá, gente? Eu não trago os graus das ordens secretas. Tá. O que nós temos? Nós temos o que a gente tem, a gente chama de grupo de estudos, oração e cura. Então, qualquer irmão que recebeu as primeiras iniciações, não precisa ser todas as iniciações do átrio, tá? Mas se o irmão recebeu as primeiras iniciações, pelo menos, entendeu? Se possível, até o grau de ex-discípulo magíster, né? Que seria um primeiro grau que o discípulo seria já algum tipo de mestre, entendeu? Como se fosse um mestre menor, né? Então, esse irmão, ele já pode, e em algumas exceções, a gente abre algumas exceções, irmãos que às vezes estão no terceiro grau, que é o probacionista dos 4 elementos, né? A gente já permite que ele coordene um grupo de estudos, oração e cura. Esses grupos costumam se reunir nas quintas-feiras, mas pode ser em outro dia, de acordo com os irmãos que estão interessados em fundar esse grupo. Pode se reunir só uma vez por mês, então não é necessário que se reúna toda semana. Isso vai do grupo. E nesse grupo se faz um ritual, né, que é o ritual do Geoque, né, que a pessoa faz em grupo, forma uma cadeia de união, tem um ritual pequeno, né, que conecta todos aqueles irmãos com as egrégoras. E, além disso, tem um ritual individual, que todos os irmãos que se filiam institucionalmente, legalmente, legitimamente, materialmente, com o Colégio Adeptorum, eles recebem 2 coisas. Em primeiro momento, o curso dos super-humanos. E, em seguida, o chamado LICE, que é a liturgia individual para comunhão egregórica. Esse é um ritual individual que o irmão pode fazer. Esse sim seria bom que o irmão fizesse toda quinta-feira, né, à noite, né, ou num horário, claro, né, irmãos, mais importante fazer o ritual do que não fazer o ritual, porque não dá para fazer numa quinta, né?
mas a gente tem as condições ideais para o ritual. Então, nos dois rituais tem uma parte que a gente coloca assim, o altar seria bom que seja assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí a gente coloca tudo aquilo. Mas não é necessário. Basta que o irmão sente em frente de uma mesa que não tenha nada, entendeu? Visualize tudo que está escrito lá como se tivesse ali. E aquilo vai estar no astral, entendeu? E aí o irmão faz o ritual. O importante é que o irmão faça o ritual, porque esse ritual conecta o irmão com a egrégora. E eu fiz questão de que os irmãos tivessem acesso a um ritual altamente potente, apesar de ser um ritual, no caso do GEOC, o irmão que está ministrando as reuniões, ele é o iniciado. Mas as outras pessoas, o ritual é aberto para o público em geral. E é aberto também aos buscadores. E ele tem como base tradições expectantes, tradições gnósticas, cátaras, né? E outras tradições iniciáticas. Então, é um ritual super possante, entendeu? Que, de fato, é um ritual de alta magia. E o Lice também. O Lice, que é o ritual individual de comunhão egregórica, é como se fosse o GEOC, só que resumido, entendeu? Feito para uma pessoa só. E o interessante é que ele tem um esquema dentro do ritual que a pessoa faz um ritual, depois ela abre um espaço para fazer um estudo. Então ela faz o estudo logo em seguida que ela faz o ritual. Então a pessoa ela pode decidir assim, olha, eu vou deixar toda quinta-feira 8 horas da noite, por exemplo, para fazer os meus estudos espirituais. Aí a pessoa começa, faz o ritual do Lice, em seguida faz o estudo espiritual, as lições, as atividades que tem que fazer. Se tiver lições de cursos, faz as lições de cursos, né? A parte semanal, que tem outras partes que são diárias, né? E por aí vai. Com relação ao átrio e os templos, né? Isso já é para membros, e esses membros são divididos em probacionistas, neófitos e magos incógnitos. Então, você tem uma parte que é aberta ao público em geral e aberta a buscadores que ainda não se decidiram, de fato, a fazer parte do Colégio Adeptorum, mas que se encantaram de alguma forma pela tradição, e o átrio e os templos, que são para os membros do Colégio Adeptorum, sejam esses membros probacionistas, neófitos ou magos incógnitos. E a estrutura interna, eu já falei para vocês. A gente tem a parte sacerdotal, e a parte sacerdotal tem muitos ensinamentos ligados a Boêmio, Swedenborg, São Martin, Filipe de Leon, Papi, Bricot e Totti. O mestre Totti foi o meu mestre que me passou muitas das tradições, né? A via equestre, que eu já falei, ligado também a Saint-Germain, Pasquali, Cagliostro, o Enspalt, que é o Frater Esparta dos Illuminati, Guaitá, da Ordem Rosa Cruz Cabalística, Papi, Bricot e Robert Underline. E também a tradição operativa. De um modo geral, tá? Todos esses irmãos, eu botei aqui alguns na sacerdotal, alguns na equestre, alguns nas operativas, mas esses irmãos aqui, de uma forma ou de outra, contribuíram para as três vias, tá? Então, na via operativa, eu coloquei Paracelso, Saint-Germain, Pasquali, Cagliostro, Eliphas Levi, Agripa, Theodor Hels, Guaitá, Papi, Bricot e Underline. Aqui, gente, é o que tem dentro de cada via. Então, você tem, dentro da via sacerdotal, martinismo, igreja gnóstica, teosofia primordial. Essa teosofia primordial, tá, gente? É aquela teosofia antiga, a teosofia medieval e a teosofia moderna, assim, da época da Revolução Francesa. E existe também alguns estudos a nível de teologia contemporânea, baseado principalmente nos estudos e nos livros da Blavatsky. Paralela a isso, tem a Hiperosofia, a Sociedade dos Excelentes Terapeutas, Fraternidade Rosa Cristiana Antiga, a Yoga Iniciática.
dentre outras ordens e tradições. Na via equestre, tem o rito de Swedenborg, o rito adoniramita original, com sistema de 12 graus, o regime escocês retificado, a ordem do Templo da Cidade Santa, ritos maçônicos operativos e especulativos, templarismo do antigo regime, templarismo retificado, novo templarismo, dentre outras ordens e tradições. E a via operativa, com arcano Ordo Rosicrucis, Ordem Elicoran, Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Ordem Rosa Cruz Áurea do Antigo Regime, Golden Dawn, Ordem Osírio Egisiano, que é a Ordem de Osíris do Egito, a Confraternita Terapêutica e Mágica de Miriam, que é a conhecida também como Ordem de Miriam, Ordem dos Irmãos Maiores da Rosa Cruz, dentre outras. Irmãos, realmente não dá para citar todas, tá? E nem é esse também o meu objetivo. E aqui, irmãos, tem a tabela de comparação que eu falei para os irmãos, que era a última tabela que a gente ia trabalhar. Como eu expliquei para os irmãos, as ordens secretas do segundo templo eu não coloquei. Mas para os irmãos terem uma noção, você tem aqui, ó. Eu sempre apanho na hora de fazer isso. Aqui você tem o buscador. Aqui você tem o probacionista. A partir daqui você tem o neófito. E a partir daqui você tem o magos incógnitos. Por que, que você tem o magos incógnitos? Porque como você pode ver aqui, ó, eu sei que está um pouco ruim. Bem aqui você já tem o grau de SII, que é o superior incógnito iniciador. E você tem o mestre instalado junto com o mestre perfeito de Santo André. Junto com o curso de cabala areosófica, junto com um grau de grande eleito ou mestre particular da tradição Ilicorrã, junto com um grau de... junto com os primeiros estudos, não é o grau, tá? Que o grau só é no final, então a pessoa se torna bacharel em cabala aqui, da Ordem Rosa Cruz Cabalística, então é depois que ela termina o bacharelado 5. Como eu já expliquei, bacharelado 1, tradição judaica, bacharelado 2, tradição cristã, bacharelado 3, tradição egípcia, bacharelado 4, tradições diversas, bacharelado 5, enoquiano. Aqui você já entra nos graus de zelator das tradições de magia, como Golden Dawn, Astrum Argentum, Ordem Rosa Cruz Áurea do Antigo Regime e tudo mais. E aqui você chega a mestre de Corrã. Então, tudo isso tem uma equiparação aqui, tá vendo? Com os nomes dos graus da ordem, ó. Colégio Adeptorum, e Monastério Ocultista Terapeuta Iniciático Homo Pax, Igreja Gnóstica Esotérica Primordial. E aqui você tem a equiparação com o rito maçônico, tanto com o rito escocês antigo e aceito, como o rito antigo e primitivo de Memphis, Misraim. Então, você vê que tem alguns graus aqui que eles são transmitidos só dentro da tradição maçônica, porque aqui não tem equiparação. Mas, em alguns casos, não aqui, mas existem alguns casos que existe equiparação aqui, como você viu aqui, a pessoa depois que recebe o bacharelado 5, né, ela pode se tornar bacharel em cabala, depois que ela termina o trabalho de bacharelado 5. Os trabalhos da cabalística são muito simples. Cada, por exemplo, bacharelado 1, a pessoa tem que fazer um trabalho sobre algum tema do bacharelado 1. Bacharelado 2, a mesma coisa, 3, 4, 5. Licenciatura 1, licenciatura 2 também. Cada uma das licenciaturas a pessoa tem que apresentar um trabalho. E é um trabalho técnico mesmo, com citações, que precisa ser metodológico, precisa seguir certas regras, né?
Por quê? Porque isso é um trabalho que é científico. A Ordem Rosa Cruz Cabalística é uma ordem que transmite, né, títulos que são equiparados a títulos, né, que existem no mundo profano, títulos universitários. Então, é necessário que a pessoa, de fato, tenha toda uma postura pragmática, científica na elaboração dos trabalhos. Então, esses trabalhos, existe todo um trabalho, eu já fui professor de metodologia científica e técnica de pesquisa, né, e fui professor da pós-graduação, e as pessoas só podiam receber o MBA depois que eu aprovava o trabalho científico delas. Então, eu estou acostumado com isso. As pessoas vão me apresentar o trabalho, eu vou fazer correções, vou fazer insights, aí eu devolvo para a pessoa, aí a pessoa apresenta uma nova versão, e assim a gente vai trabalhando até o ponto que eu falo assim, é suficiente, você conquistou essa primeira etapa, pode passar para a próxima etapa. E, paralelo a isso, tem os graus e tem as iniciações específicas de cada ordem. Então, aqui, como você vê, você tem a ordenação de acólito e, paralelo a isso, você tem a iniciação de iniciado martinista. Você tem a ordenação de custódio, a ordenação de leitor. Aqui você tem a ordenação de exorcista. Paralelo a isso, você tem a iniciação a superior incógnito. Paralelo a isso, você tem o curso de magia rúnica. Paralelo a isso, você tem a iniciação a mestre de Santo André. Então, tem algumas tradições. A partir do primeiro templo, no átrio, você tem, digamos assim, as iniciações específicas do átrio. Então, são a pessoa faz uma iniciação só a um grau, e esse grau corresponde a várias ordens e a várias tradições. A partir do primeiro templo, apesar de existir um nome para o grau, as iniciações são dentro das ordens, como eu expliquei aqui. Amor sob vontade. Essa é uma imagem que eu sempre termino as palestras. Eu estou mostrando aqui Santo Agostinho de Hipona. E, na minha opinião, Santo Agostinho de Hipona foi o precursor da lei de Telemann. Porque ele foi o primeiro que se tem registro na história que falou a frase ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Esse é um texto de um livro dele excepcional, que são as homilias sobre a primeira epístola de João. E eu já falei isso, eu falo isso no grupo que a gente faz estudo das Escrituras Sagradas. Não existe nada mais profundo do que a primeira epístola de João, do ponto de vista do trabalho, do amor e a relação do amor com a sabedoria, do amor divino com a sabedoria divina e com as leis, porque quem ama segue os mandamentos. Então, assim, isso é essencial para o trabalho do iniciado. E tem uma outra passagem das Confissões que eu acho que resume o que deve ser um processo de verdadeira iluminação. Ele fala assim: trespassaste do meu coração com a tua palavra, e desde então amei-te. Para mim, tem uma passagem de Santo Agostinho que é excepcional, do livro Confissões. E ele fala da conversão dele. Isso, em outro momento, eu posso passar para os irmãos, que também é muito bonito.
Muito bonito mesmo. E aqui está, irmãos, nós terminamos a palestra. Eu vou encerrar a gravação e depois que eu encerrar a gravação, fica aberto para a realização de comentários, tirar dúvidas, etc. Eu espero que os irmãos tenham gostado da palestra. Essa é uma palestra mais técnica, que a gente explica como funciona a nossa tradição do Colégio da Vitória e do Monastério Mopax, né? Mas é uma palestra essencial para todos aqueles que querem conhecer a nossa tradição e querem ver, até mesmo para decidirem se querem ou não percorrer esse caminho, né? Eu espero que os irmãos tenham gostado, eu agradeço a todos e desejo a todos meus sinceros votos de Pax Abismal, que é aquela paz que transcende todo entendimento e que o mundo não pode nos dar.